Olá, olá, olá. Como vai? Como vai? Como vai? Meu nome é Márcia Moretti, enfermeira doutora pela Faculdade de Medicina da USP, e eu quero fazer um convite especial a você, antes de assistir esse vídeo. Eu preparei com tanto carinho para você. Eu quero que você se inscreva no meu canal do YouTube, me ajude a divulgar o canal com conhecimento tão importante sobre dor. Eu quero que você, por gentileza, compartilhe com algum colega no final desse vídeo, se você achar que faz sentido para ele, né? E ainda, se possível, me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn. Combinado? Isso é o que eu te peço, por estar entregando um conteúdo tão valioso e que tem hoje transformado a vida de alguns enfermeiros que dominam esse conhecimento e que almejam ser introduzido nessa área tão específica que é a área de dor, que em algum momento da sua atuação, independente da área em que você atue, da instituição que você atue, você vai precisar desse conhecimento. Então, estou te entregando aqui um conhecimento bem robusto, em que eu me preparei anos a fio para estar aqui falando para você com muito carinho. Então, hoje vamos falar de um assunto bem interessante que tem muita dúvida. A maioria dos enfermeiros que eu encontro e pergunto qual é a maior dúvida em relação ao conhecimento de dor, refere-se ao tratamento farmacológico, especificamente em relação aos opioides, né? A gente ouve muitas coisas na mídia e a gente precisa ter o discernimento para entendermos, né? E que esse conhecimento possa nos dar subsídios para a nossa prática. Aí sim a gente faz a diferença. Senão, a gente só vai replicar, né, conhecimentos equivocados, vamos replicar é, informações erradas para o nosso paciente e que, às vezes, até eu percebo na prática impactando na postura do enfermeiro em relação aos pacientes que fazem uso de opioide. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente, bem de forma clara e objetiva, em relação aos opioides fortes, ou que comumente a gente chama, mas o certo mesmo é falar dos opioides de alta potência, ou aqueles opioides que não têm dose teto, ou seja, eu posso aumentar de acordo com o meu paciente tem me trazido de informação em relação ao seu controle de dor. Basicamente, a grosso modo, funciona assim. Lógico que depende muito da avaliação, mas o tratamento farmacológico permeia muito o papel do enfermeiro. Por quê? Porque a gente faz a gestão, o aprazamento, a gente monitora, administra, monitora esse paciente, enfim. Embora não sejamos prescritores, mas é muito importante sabermos o que nós estamos dando e como que a gente pode garantir a segurança do paciente na administração desse tipo de opioide. Então, é sobre isso que a gente vai falar, ok? Então, é muito importante que você tenha esse entendimento, porque isso vai te colocar num outro patamar e nível de reconhecimento dentro da sua própria equipe e dos demais equipes e gestores, ok? Os opioides fortes, eles fazem parte na escada analgésica da OMS, eles fazem parte do último degrau, do terceiro degrau da escada da OMS, né? E esses opioides, né, fortes, né? Então, aqui você pode ver nesse slide que o opioide ele é forte ou sem dose teto, ou de alta potência, ou forte potência, como queira chamar, ele está no terceiro degrau da escada analgésica, né? Onde a gente, na dor aguda, é muito utilizado em dores de forte intensidade, 7, 8, 9, 10, de acordo com a escala verbal numérica, por exemplo, tá? E é muito comum, né, preferencialmente, que ele seja utilizado em dores, né,
crônicas, porque é um paciente que vai conforme o quadro avançando e a gente sobe a escada analgésica. A escada analgésica da OMS, ela foi divulgada, foi promovida e foi desenvolvida em 96, né? De lá para cá não teve nenhuma atualização. O que incorporou são os novos fármacos que vão compondo o terceiro degrau da escada analgésica. E é sobre eles que nós vamos falar aqui e como que o enfermeiro precisa dominar. O opioide forte, ele pode ser administrado por via oral, por via subcutânea, através da hipodermóclise, por via endovenosa, transdérmica e através do neuroeixo, por catéter espinhal. Muitas vezes junto, eu tenho um vídeo aqui falando sobre analgesia controlada pelo paciente, a famosa PCA, né? Então, se você quiser saber mais sobre isso, acesse aqui no meu YouTube, que eu tenho uma aula só de PCA. Quais são os opioides sem dose teto? Ou seja, não tem um mínimo, tem um mínimo e tem um máximo, mas não existe o máximo. O máximo é aquilo onde eu consigo ter um equilíbrio, né, no prescritor entre o que é controlador e o menor efeito adverso. Esse é o melhor opioide para esse paciente, né? Tanto ele é utilizado em dores agudas de forte intensidade, que os protocolos hoje recomendam num curto período de tempo, né? Como nas dores crônicas também, tá? Quais são os opioides, então, que nós temos aqui no Brasil, tá? Nós temos a morfina, a oxicodona, a metadona, o fentanil, a buprenorfina e o tapentadol como último chegado aqui no Brasil, tá? Vamos falar de cada um deles de maneira bem objetiva para que o enfermeiro possa entender do que ele está lidando, né, quando ele vê uma prescrição com algum desses opioides, né? Bom, você que está vendo aqui, a morfina é a mãe dos opioides. A morfina é um opioide natural, né? E nós, quando qualquer paciente ou nós, quando ingerimos um opioide, ele vai se ligar a um receptor. Nós temos receptores opioides em todo o corpo. Tanto na periferia, no sistema nervoso periférico, nas vísceras, nós temos também receptores opioides, muitos deles no sistema nervoso central, tá? Então, a morfina é a mãe, ou seja, é um opioide de derivado natural, ele é absorvido no fígado, metabolizado, absorvido no intestino, metabolizado pelo fígado, então tem a absorção de primeira passagem, né? A excreção dele é renal, e ele tem uma afinidade fortíssima, uma ligação, ele tem um match, uma química forte com os receptores opioides, receptores Mi, né, que a gente chama MOR, né, receptores opioide Mi, que são os receptores que eles estão estão distribuídos, mas comumente, né, muitos deles no sistema gastrointestinal, por isso que o opioide, a morfina, dá tanta constipação, né? Bom, a excreção é renal, tem a forma de liberação lenta, né? Cronogramada, mas tem também comprimidos de liberação rápida, né? O estigma da morfina é que às vezes atrapalha um pouco ajudar o paciente no manejo dessa dor, porque muitos acreditam que quando você está usando morfina é porque você está no fim da vida. E isso às vezes atrapalha um pouco, então dá muito estigma e prejudica muito, mas é um opioide muito bom. Ele tem comprimidos, né? Como eu falei, temos solução oral, muito utilizada em população infantil, e temos as injetáveis, né? Como as ampolas, né? De uso intra-hospitalar, né? Injetável pela subcutânea ou pela via endovenosa. Geralmente a gente nunca usa, na maioria das vezes, ou nenhum tipo de medicação para dor intramuscular, tá? Isso já caiu em desuso. E os receituários, que é importante, né? Às vezes o paciente vai para casa ou pergunta, ele tem que ter o receituário, a receitinha, e mais o receituário controlado, que é a receitinha amarela, o bloquinho do prescritor. O outro opioide importante, que também faz parte do opioide sem dose teto, ou seja, não tem uma dose mínima e não tem uma dose máxima, depende do equilíbrio entre controle da dor, de novo, e os efeitos adversos, né? Aquele opioide em que o paciente se adapta melhor, tem menos efeito adverso e controla a dor, é o opioide para ele.
né? A oxicodona é um opioide que tem um opioide sintético, 1,5 vezes a potência analgésica da morfina. É um pouquinho mais forte que a morfina. Então, vamos pensar assim, no grosso modo, a morfina é a mãe, tá? 1,5 para arredondar, a gente faz 2, né? Porque é por cálculo, né? Principalmente na equipotência, né? A gente trabalha muito com a equipotência analgésica. Então, o que que a gente faz? Se o paciente, né, está fazendo uso de 40 miligramas de morfina, ele vai usar a mesma potência analgésica, é metade, porque ele tem 2 vezes a potência da morfina. Então, se é 40, ele vai usar 20 de ox. A oxicodona, embora tenha muito mídia envolvida, né, em torno da indústria da oxicodona, mas é um medicamento extremamente interessante, né? Em alguns tipos de dor. É uma droga que tem um ajuste muito bom, tem uma biodisponibilidade oral fantástica, até 87%. Então, a gente tem um controle bastante efetivo do que o paciente realmente está absorvendo da droga, né? Tem menos efeitos colaterais, né? E a farmacocinética dela é bem previsível, porque ela tem um sistema de liberação onde ela é cronogramada, não temos ela de liberação rápida no Brasil, diferente dos Estados Unidos. A oxicodona, nós só temos comprimidos de liberação cronogramada, ou seja, de 12 em 12 horas, né? Comprimido de 10, 20, 40. Sendo que 37% da absorção acontece na primeira hora, então ingeriu a oxi, 37% da droga já tem um efeito imediato no estômago, e depois ele vai, no decorrer das próximas 12 horas, liberando a outra matriz para liberação cronogramada. É um receituário simples, né, que precisa, porém, 2 vias, porque uma vai ficar retida na farmácia. Então, é um medicamento bem interessante, que responde muito bem, vocês vão ver no final, as dores crônicas, tá? Principalmente dores viscerais, né, como, por exemplo, a dor pélvica crônica, né, os estudos vêm mostrando, e também pacientes oncológicos com metástase óssea. A oxicodona tem resultados bastante interessantes, tá? Outro opioide bem legal que é a buprenorfina. A buprenorfina é um opioide, mas é em formato de adesivo. O adesivo que tem várias cronogramagens, tá? De 5, de 10 e de 20, né? A buprenorfina é um opioide semissintético. Ele é agonista do receptor parcial do receptor Mi e antagonista do receptor kappa. O receptor kappa é aquele receptor mais envolvido na parte de sonolência, né? De alteração no nível de consciência, que às vezes acontece. Então, se ele é antagonista, ele dá menos sonolência, né? E ele é agonista Mi, que é o receptor MOR, né? Por quê? Porque ele está conectando e ativando o receptor, impedindo, assim como a morfina e a oxicodona, né? A transmissão dolorosa. Só que ele é um agonista parcial, ou seja, ele não ocupa 100% dos receptores, ele ocupa só 5 a 10% do receptor, e isso faz com que ele seja um medicamento extremamente interessante, porque tem menos efeitos adversos, é recomendado pela Sociedade Americana de Geriatria, né? Porque se ele tem menos receptores ocupados, você tem menos efeitos adversos e menor potencial de abuso. Tem o menor risco de depressão em relação à morfina, metadona e o fentanil. Então, é um fármaco bem interessante para essa população que já toma muitos comprimidos. E ele é de liberação transdérmica, então absorve pela pele, né, pele, subcutâneo, epiderme, subcutâneo, até cair na circulação, né, sanguínea, de forma mais sistêmica, assim, tendo seu efeito. Sendo que, detalhe, oxicodona 1,5, né, 1,5 a 2,
é maior, 2 vezes mais a potência analgésica da morfina. A Bupre, alguns estudos vocês vão achar que 30 a 60% mais potente que a morfina. Isso tudo é importante porque eu posso dar a mesma concentração de um fármaco, porém, se eu vou transicionar para um outro, eu preciso fazer, o prescritor vai precisar fazer essa adequação de potência analgésica. Então, isso é necessário, por isso que é importante ter esse entendimento, né? A buprenorfina, então, ela é é um adesivo que tem uma afinidade, não ocupa 100% do receptor, então tem um receptor livre e atinge uma analgesia com baixa concentração plasmática, que é a hora que chega na corrente sanguínea, ok? A metadona. A metadona é um outro fármaco muito utilizado na dor crônica, assim como a buprenorfina, né? Ele é um opioide sintético do receptor Mi-delta e antagonista do receptor NMDA, né? Que é muito envolvido nas dores neuropáticas. Então, é um paciente que tem um componente neuropático, uma dor neuropática, uma síndrome dolorosa neuropática, é um dos opioides, né? De primeira escolha, né? Mas, né, como nem tudo é perfeito, né, tem seu ônus e bônus, a metadona ela tem um perfil farmacológico muito variável. Que é isso? Ela tem uma meia-vida, ou seja, a meia-vida é o quê? É quando o medicamento atinge metade da sua concentração, mas a meia-vida dela é muito longa, né? Então, varia de 12 a 120 horas, dependendo do paciente. Então, ela tem um poder de acumulação muito grande. E aí pode o quê? Propiciar o risco de intoxicação, né? Geralmente é de 12 em 12 horas, tá? A biodisponibilidade oral dela é 85%, né? Mas a gente tem que estar atenta aos efeitos adversos de intoxicação, como náusea, vômito, sonolência, né? Então, geralmente, os consensos hoje diz que o prescritor para prescrever a metadona, ele precisa ser um especialista em dor ou ter uma vasta experiência prescritiva nesse fármaco por conta da farmacocinética dele tão imprevisível. Temos comprimidos no Brasil de 5 e de 10 miligramas e ampolas também, né? Então, o receituário é um simples e mais um amarelo também. E o uso está restrito, né? Especialmente injetável dentro do ambiente hospitalar. O outro fármaco sem dose teto, de alta potência, é o fentanil. O fentanil transdérmico e tem um injetável, geralmente muito utilizado em centro cirúrgico e terapia intensiva, mas o fentanil transdérmico, ele é experimentado em pacientes que já têm um uso prolongado de opioide para as dores crônicas, muito comum em pacientes oncológicos com câncer de cabeça e pescoço que estão impossibilitados de deglutir, pode utilizar o adesivo, com mesmos cuidados da buprenorfina. Só que a buprenorfina, que cabe aqui ressaltar, ele é um adesivo que dura 7 dias e o fentanil dura 72 horas. O fentanil, ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Então, às vezes as pessoas ficam, ai, a oxicodona é perigoso, é perigoso. Todos os fármacos têm os seus perigos, são drogas que requer controle, né, e requer monitorização. Mas, né, pensando em potência analgésica, o opioide mais potente da escada é o fentanil, né? Quais são os cuidados que deve ter atento aos usos tanto da buprenorfina, que é um adesivo, assim como o fentanil transdérmico, todos dois, né? Em relação ao paciente colocar em uma área que não tenha lesão, nem pelos, né? Então ele tem que aparar. O paciente não utilizar calor local em cima, porque acelera a liberação do fármaco. O paciente, se tiver alergia, alguma reação, tem que notificar a equipe, né? E a troca, respeitar a troca, a buprenorfina 7 dias e o fentanil 72 horas, né? Lembrando que a liberação transdérmica, ela acontece o quê? Lentamente. Não é coloquei o adesivo agora, chegou ali na esquina, já vai estar a dor. Não é assim. Isso a gente precisa o quê?
educar o nosso paciente. Por isso que eu preciso saber para poder informar com segurança e evitar viés, né? Então, a excreção dele é renal, tem doses de adesivos de fentanil de 5, né? De 25, 50 e 100 microgramas, tá? Aqui, ó. 12,5, 25, 50 e 100 microgramas, tá? É muito utilizado na oncologia. E ele é o que precisamos de um receituário simples, mas também o controlado, o amarelo, tá? E aí, desses opioides mais antigos, e temos mais um para fechar aqui o nosso vídeo, temos os quê? Os tipos de opioides aqui e a eficácia dele em relação ao tipo de dor. Então, veja, né? A dor neuropática, a metadona responde melhor, né? Na dor visceral, oxicodona, na dor óssea, oxicodona também. E assim a gente vai entendendo, e é muito importante você acompanhar outros vídeos aqui do YouTube, que eu falo um pouco mais sobre farmacocinética, farmacodinâmica das drogas. Temos um que é bem recente, chegou no Brasil em torno de 2020, né? Que é o tapentadol, que ele é uma molécula, né, com duplo mecanismo de ação central. Ele está disponível nos Estados Unidos, na Europa, no tratamento da dor aguda e da dor crônica, né? Está nos Estados Unidos desde 2008, né, na versão de liberação imediata, e em 2011 no tratamento da dor crônica moderada e intensa, tá? Liberado pelo FDA. O tapentadol, ele oferece uma ação analgésica central por meio de dois mecanismos. Primeiro, ele é agonista do receptor MI, que a gente chama de MOR, né? MU ou MOR, né? Que é um receptor onde responde muito bem, né, ao controle álgico, com afinidade igual ou maior que 10 vezes sobre os receptores core, que são os receptor kappa. Lembra? Em relação aos efeitos adversos, sonolência, náusea, vômito. Então, ele, né, tem uma boa afinidade para isso também. Então, pode ser que o paciente, nos primeiros dias de uso, se mostre um pouquinho mais sonolento, ou ele fica um pouco mais nauseado. E do receptor delta também. E outro mecanismo de ação dele, que é bem interessante, é a ação inibitória sobre a recaptação de noradrenalina. Quem faz muito bem isso são os antidepressivos. E, embora ele não é utilizado para isso, mas no componente neuropático, os estudos vêm mostrando bastante interessante para controle desse tipo de dor. Ele possui absorção oral, alcançando, né, menos de 2 horas, podendo ser tomado, né, longe das refeições independentes. A biodisponibilidade dele é de 32%, porque ele tem um mecanismo de primeira passagem, ou seja, metabolização hepática, e a concentração plasmática dele ocorre em torno de 25 a 30 horas, com administração a comprimidos a cada 6 horas. Só temos comprimidos no Brasil, de 50 e 100 miligramas, e receituário normal, e mais junto o amarelo. E, de uma maneira geral, alguns pontos, né, que a gente pode resumir das intervenções de enfermagem no paciente que faz uso de opioides de uma maneira geral, e aqui especificamente os opioides sem dose teto, de alta potência, ou seja, opioides mais fortes, né, para dores mais intensas, né? Observar a via de administração do opioide versus as condições clínicas do paciente. Então, se um paciente não deglute, eu posso eliminar. Você vê que nós não temos grandes opções, mas eu posso restringir, no caso aí, se ele não deglute, ou a buprenorfina, que é transdérmico, ou fentanil. Aí depende do que a gente está tratando. Explicar ao paciente em relação aos efeitos desejados, vezes os efeitos adversos, né? Que nem todo mundo apresenta, mas eu gosto de explicar para que isso não seja impeditivo para ele descontinuar a terapia. Monitorar a resposta de dor do paciente, então eu preciso fazer um acompanhamento, um segmento desse paciente, eu preciso colocar ele numa linha de cuidado para que eu possa dar o suporte necessário em relação às dúvidas, dificuldades e resposta ao tratamento, e controlar os efeitos adversos,
Sempre eu associo uma intervenção não farmacológica, porque não é o opióide o único pilar que o paciente deve se agarrar para tratar e melhorar a sua dor, principalmente a dor crônica. Avaliar a dor sistematicamente, educar seu paciente familiar em relação às crenças limitantes, estigmas, em relação a alguma dificuldade, algum equívoco de entendimento, para que isso não seja impeditivo ao uso do opioide, porque existe sim culturalmente no nosso país, e orientar em relação ao condicionamento e descarte do opioide. Eu gosto sempre de retomar isso com o paciente, por quê? Porque geralmente o paciente acha que tomar o comprimido e simplesmente deixar em qualquer lugar. Não, ele tem uma responsabilidade na manutenção, na guarda e no descarte. Tirou o adesivo, ele precisa descartar no sanitário. Né? Eu não posso deixar em qualquer lugar. Sempre fica um pouco de resíduo do fármaco naquele dispositivo, naquele adesivo que foi retirado. E qualquer uma criança, um pet, pode absorver, como já aconteceu o caso. Então, ele tem que ter sempre essa responsabilidade, não deixar ao alcance das crianças, em qualquer armário, solto em qualquer lugar, e como ele vai descartar isso. Acabou, foi suspenso, não está usando, ele tem que trazer e entregar a um serviço de saúde para que isso não fique exposto e faça um mau uso. Porque o problema não é o paciente que tem dor usar opioide. O problema é o uso indiscriminado, equivocado, para outros fins que não seja o tratamento da dor. Aí sim está o problema, e aí a gente pode ter problemas futuros, e como vive os Estados Unidos hoje na epidemia que tem. Então, esse é o vídeo, e fique aqui atento, me acompanhe aqui nas minhas redes sociais, e eu hoje tenho disponibilizado alguns enfermeiros que têm interesse em saber um pouco mais sobre dor, receber conteúdo gratuito, né, e-books, etc., que a ciência aqui coloque eu quero, entre em contato comigo aqui pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, LinkedIn, para que a gente possa juntos lá discutir alguns casos, trazer algumas questões, né, contraditórias, né, e possa melhorar o nosso conhecimento de dor, porque somente assim a gente vai conseguir subir para um outro patamar de conhecimento, valorização profissional. Um grande beijo e até o próximo vídeo.